A criminalidade tomou conta da cidade, a sociedade põe a culpa nas autoridades, o cacique oficial viajou para o Pantanal e o movimento indígena brasileiro decidiu iniciar protestos contra o governo Lula e o STF, sobretudo pela falta de demarcação das terras indígenas. A Corte Superior, inclusive, deve iniciar o processo de conciliação sobre o marco temporal em agosto. A articulação dos povos indígenas do Brasil, que reúne as principais organizações do país, realizou uma assembleia extraordinária para tratar do tema. Mudou sua postura com relação à gestão petista após meses de crescente insatisfação. Vale destacar que as mortes dos Yanomamis cresceram em 2023, primeiro ano da gestão Lula, e os Yanomamis, Yanomamás, Geisiane. Olha, é interessante isso porque a gente tem esse discurso identitário muito forte aqui dentro do Brasil, né? Isso vem ganhando cada dia mais força. E aí aqui entra um ponto, né? As pessoas às vezes acham que quando nós vamos falar a respeito de movimento identitário, quando a gente vai falar de cultura, quando a gente vai falar, por exemplo, do boiceta, as pessoas acham que isso é um assunto secundário que não vai interferir na nossa política, aquela política tradicional partidária. Mas a grande questão é que isso sempre interfere. O que a gente está vendo aqui em relação aos indígenas é eles, mais uma vez, com aquela narrativa de exploração pelo povo europeu, que vem lá de trás. Então, assim, é uma narrativa muito bem construída, uma narrativa, inclusive, que é ensinada nas escolas, que as crianças frequentam, para, mais uma vez, fazer aquele antagonismo de nós e eles, só que agora eu desloco, né, esse antagonismo do eixo econômico, como os marxistas ortodoxos gostam, e passo a tratá-lo nesse eixo identitário, né? Então, esse marxismo com a identidade. E aí, mais uma vez, eu fico recriando essa história. Que não é marxismo, que é tudo menos marxismo. Pois é, os ortodoxos falam isso. Isso não é marxismo. Vocês estão meio que manchando, maculando ali. Eles acham que é uma mácula, né? Você está sujando ali o marxismo. Geisiane, só muda a percepção estratégica, mas eles continuam... Sim, na verdade eu acho que há um pouco dos dois ali. Eu acho que há um pouco dos dois ali, porque você continua com esse discurso anticapitalista que é muito forte dentro desses movimentos identitários, mas você começa a criar realmente assim uma bomba, porque você começa a colocar muitas opressões juntas e a pessoa meio que começa a não conseguir se movimentar dentro da malha social, porque ela tem medo de a qualquer momento estar ferindo algum tipo de regra que foi imposta ali. Sobre o marco teórico é importante, eu tenho uma piada, né, do marco teórico, a gente não pode voltar muito no temporal. tempo. Temporal, perdão. Marco teórico é da academia. O marco temporal, eu não posso voltar muito no tempo, né? Vocês sabem que para mim é perigoso isso. Eu não posso nunca voltar muito no tempo. Mas a gente precisa estabelecer, obviamente, um marco temporal, porque é uma questão óbvia, né? É verdade. Nossa, que piada. Só você pode contar essa. Só eu. É perigoso pra mim. Eu, por exemplo, eu voltei ao tempo e descobri que a minha família era dona de uma gleba de terra onde hoje está a Vieira Solto, lá no Rio de Janeiro. Olha só. Ela pega a Delfim Moreira e a Vieira Solto ali. Sofrimento, hein? Né? Realmente, né, eu vou reivindicar ali alguns metros quadrados, porque o marco temporal, vale lembrar, né, foi nessa guerra de braço entre o Congresso e o STF, foi o primeiro pedala que o STF deu no Congresso. O Congresso regulamentou o marco temporal de acordo com o que diz a Constituição. A STF falou, não, você não vai regulamentar, porque eu acho que a Constituição, o que está escrito na Constituição, não é o que a Constituição quis dizer. Foi isso que o STF decidiu. Quando o STF caiu em cima do marco temporal, ele falou, o que está escrito na Constituição não é o que a Constituição quer dizer. Exatamente. É isso. E agora os índios escaparam ao controle dos indigenistas. Eu acho, inclusive, que essa questão ela é tratada com bastante preconceito em relação ao índio, porque você espera dele um comportamento padrão, meio arcaico, meio primário ali, que ele tem que ter... animal zoológico. Exato. É como se ele fosse um animal no zoológico que eu vou tratá-lo de maneira exótica. Eu acho isso completamente preconceituoso. É o mesmo de esperar da população negra que ela não tenha nenhum tipo de ascensão dentro da sociedade, que ela não seja inserida dentro da sociedade. Por que ela não pode? Por que eu preciso fazer uma área específica
específica, com quase que uma jurisdição própria. Você acha que eles querem ficar a vida inteira cortando o cabelo igual o Juruna? Mas, Renato, essa discussão que eu tava aqui, que eu me sinto até difícil de opinar, porque eu realmente levo por esse lado. Eu não conheço o que eles querem. Eu sou desse dedinho. Porque sempre aparece gente determinando o que o índio quer. Exatamente. O que o índio quer, eu não sei, eu não tenho ideia. Quando uma vez me convidaram para participar de uma eleição, a primeira coisa que me perguntaram, você tem ascendência indígena? Eu disse, tenho, então coloca quem? Eu disse, não, eu sou caucasiano, 75% do meu sangue é caucasiano, é como está na minha certidão de nascimento. Por que eu vou colocar aí? Porque isso é bom, dá voto, é melhor, você preenche cota. Ou seja, tudo faz parte de uma manipulação para utilizar a população indígena exatamente para o discurso e para as narrativas, em especial identitário. Porque ali eu te interrompi, que isso não ia esquecer, eu até anotei, mas qual é a grande questão que continua sendo o marxismo? Eu acho que eu cheguei a falar quando o Lucas Ribeiro explicou para mim o que era a Revolução Molecular Dissipada. Percebeu-se que o capitalismo triunfou se ele for aplicado com correção, sem o Estado encher o saco. É a sociedade empreendendo. Aí, por essa razão, os marxistas falaram, e agora? Como é que a gente vai fazer a autocrítica e dizer que a gente estava errado na análise do capitalismo? Não, não é isso. Vamos mudar e manter a sociedade fragmentada e em confronto. Não é mais o confronto de classes diretamente, é indireto. É o confronto entre segmentos, identidades, tribos dentro da sociedade. Aí o que eles falam, por que é marxismo? Porque eles alegam o seguinte, sempre haverá tribos que são exploradas por alguns que são exploradores. E, coincidentemente, os exploradores são os vinculados àquelas tradições, aqueles elementos tradicionais da família branca, patriarcal, tarará, e isso é decorrência do capitalismo. Sua Excelência, a deputada Érica Cocai, por exemplo, ela fez um discurso, e está gravado esse discurso, é só procurar no YouTube, ela fez um discurso que ela diz assim, por que eu sou a favor do incesto? Ela disse, é muito simples. Por quê? Porque o incesto vai romper com a relação entre pai e filho, mãe e filha, e a relação entre parentes. Se romper com essa relação, rompe com a hierarquia, e a tradição não vai mais ser passada de pai para filho, vai ser passada em outro local, porque eles são iguais. Sendo iguais, o que vai acontecer? Nós rompemos com a família patriarcal, que é a base do capitalismo. Essa é a lógica deles. E a ciência de que, por exemplo, relações sexuais entre parentes de primeiro grau tendem a originar pessoas com transtornos, transtornos psiquiátricos. Mas a genética explica isso. Por qual razão? Mas a genética ela é machista, patriarcal? Não, ela não é machista, ela é científica. O que a genética fala? Existe uma mas coisa... aí não é negacionismo, negar ciência? Não, porque existe... Aí pode. Existe uma coisa que se chama gene dominante e outra que se chama gene recessivo. O que é o dominante? Patriarcado. É aquele que se prevalece em relação ao recessivo. Se você tem alguma moléstia que no teu corpo se desenvolve, isso só acontece porque dois genes recessivos casaram e geraram aquele filho. O Lula não é um cabra da moléstia? É possível que seja. Mas só para explicar isso, qual é a jogada do gene recessivo? O gene recessivo, ele tende a acontecer com mais frequência em casamentos que são, ou reproduções que são entre irmãos, entre parentes, porque os dois podem ser portadores daquilo. Se você espalha, o espalhamento faz com que os genes dominantes acabam gerando cada vez menos, até o ponto de desaparecer o gene recessivo. Isso é da ciência, não tem nada aí de eugenia. Isso é da ciência da natureza. É normal que isso aconteça. Tá? Aqui na reportagem eles falam também que tem uma ala desse movimento indígena que eles falam o seguinte, que não é hora de reclamar, né? Eu queria entender, exatamente, eu gostaria de entender qual é a hora de reclamar, não é? Eles querem o quê? Mais 2 ou 3 governos, não é, petistas para começar a reclamar? E com relação aos Yanomamis, esse governo não vai fazer absolutamente nada, porque o que eles precisam fazer, em primeiro lugar, né, além da questão humanitária em si, seria enfrentar os grupos criminosos que são também financiados pelo governo venezuelano e simplesmente este governo não quer, não é, bater de frente com o governo venezuelano. Portanto, infelizmente, a situação dos Yanomamis, ela só tende a piorar porque esses grupos criminosos vão continuar agindo sem qualquer expectativa de terminar o que eles estão fazendo, os crimes que eles cometem ali na região.